Meus irmãos, Shalom. Que o Eterno abençoe a todos. Kadosh, Baruhu, Bruchim Rabaim, irmãs, Ahi, Ahiot, Haverim, Haverot, Bruchim Rabaim. Tamo junto. Olha, Jesus, eu vou falar Jesus, porque muitos cristãos vão estar ouvindo talvez isso aqui, né? Porque o nome de origem a gente sabe que é Yeshua, que é o derivado do aramaico. Ele foi uma certa vez em um lugar, para as pessoas dizerem que a gente não fala de Jesus, né? Então chegaram a Yeshua uns perushins que é fariseus, escribas vindo de Jerusalém, dizendo: porque os teus discípulos transgridem a tradição dos longevos ou dos anciãos na tua Bíblia, pois não lavam as mãos quando comem. Respondeu-lhe ele, disse-lhe eles: porque vocês também transgridem a mitzvah, né, de Elohim por sua tradição. A mitzvah é os mandamentos. Nós temos ali uma situação bem interessante, né? O contexto aqui era uma lei que os rabinos criaram, chamada de Netilat Yadai. Para você que gosta da Bíblia, fica conosco. Você não vai perder nada, você só vai ganhar. A palavra, o nome Netilat Yadai é uma crença, é uma regra, um mandamento dos rabinos, que não está contido na lei de Deus, mas foi inventado pelos rabinos, que eles não podem comer sem lavar as mãos. E se você chega em Israel hoje, em muitos daqueles restaurantes, antes existe lá um lugar onde você tem que lavar as mãos. Um praticante, um judaizante, um verdadeiro judaizante, praticante da religião judaica, que não é o meu caso, ele não come na tua casa se não lavar as mãos, tá? Então, quando eles viram Jesus chegando com seus discípulos e não viram Jesus entrando na mesma tradição que eles, lavar as mãos, existe ali uma caneca só para isso, não pode ir lá simplesmente da torneira e pegar e lavar as mãos, passar um sabão, né? É bom lavar as mãos? É bom. Mas eles tinham e tem até hoje, é vigente essa lei, ainda hoje no meio do rabinato. Então eles viram os discípulos, seu discípulo Jesus comendo sem lavar as mãos. O que era isso? Isso era uma tradição, é uma tradição até hoje. Essa lei chama-se Netilat Yadai. Depois que ele pega uma caneca, não pode lavar lá. Ele tem, mesmo que ele lave as mãos em qualquer lugar, mas antes de comer, tem que fazer o ritual. Pegar a caneca, lavar as mãos ali, tá? Tem que recitar uma brachá sobre aquilo e para poder se alimentar. Isso é o quê? Uma lei. Então, quando Jesus chegou, ele não obedeceu isso aí, viu que os seus discípulos também não estavam obedecendo. E Jesus começou a acusar. Aí você entende porque o ódio dos perushins sobre Yeshua. Porque eles tinham ali uma grande contenda, porque Yeshua, ele era um quebrador de protocolo. Isso é uma lei dos rabinos. Deus não instituiu essa lei. E existe uma oração dentro da brahá dessa lei, ainda está dizendo que Deus determinou aquela lei. Gente, não existe isso. E Jesus conhecia isso. Olha aí, ó. Pois Elohim ordenou: honra teu pai, teu aba e tua ima, que é pai e mãe. Quem amaldiçoar o seu pai e sua mãe será morto. Mas vocês dizeis: qualquer que disser ao seu aba ou à sua mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é oferenda. Não há de honrar o seu pai ou a sua mãe. Claro, se o seu pai mandar fazer alguma coisa errada, você não tem que honrar. Então olha só, então não há de honrar, e assim invalidar Shamit Sivá, o mandamento do Eterno, do nosso Deus, né, por essa tradição. Hipócritas, bem dizeis, bem predisse o futuro Yeshayahu, que é Isaías, a seu respeito, dizendo: este povo se chega a mim com a sua boca e me honra com seus lábios, pois o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando como doutrinas e mandamentos de homens, e convocando a multidão, disse eles: ouvi e entendi. Ouve e entende. Então, gente, aquele contexto, fica comigo até o final. Não tem como fazer vídeo curto com vídeo de mensagem. Não vai passar de 9 minutos, tá bom? Então,
Jesus quebrou a lei dos rabinos ali. Jesus quebrou o protocolo dos rabinos, tá? Por isso que ele foi ali, ele era tão rechaçado, tão odiado no meio dos seus irmãos. Porque Jesus não estava dando importância à lei judaica, a leis, como existe hoje leis pastorais, existe hoje leis dos padres, tradições dos padres, que não é, na verdade, não é mandamento, são criações humanas. E Jesus, Yeshua, ele sabia diferenciar e separar tudo isso, aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. E aí segue o contexto, né, dele. Então vieram os seus tamiditas e disseram a ele, sabe que os peruxins se escandalizavam ouvindo essas palavras, mas ele respondeu e disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, deixai-os, são cegos, guia cegos. Ora, se um guia cego guia outro cego, ambos cairão na cova. E respondendo, Kefa disse, explica-nos essa ilustração. E diz Yeshua, também vocês não entendem ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e lança na privada? Mas as coisas que saem da boca procedem do coração, e isso contamina o homem. Aí existe mais uma doutrina criada pela religião. Olha, irmão, Jesus falou que o que entra não contamina. Eu como carne de porco porque Jesus falou. Existe um contexto, gente. Primeiro, Jesus não comia carne de porco. Jesus obedecia a kashrut. O que é isso? As regras de alimentação de um judeu. Então, o que estava saindo do coração do homem é maus desejos, né? Do coração do homem que sai. Isso traz uma contaminação para o homem. Então, quando Jesus fala, primeiro que no contexto que eles estavam ali, não existia comidas impuras. Os rabinos, tá? Naquele contexto, aqueles que estão em obediência à Torá, à lei do Criador, eles não comem comidas impuras. Então, vamos desistir disso aí. Jesus não comia nenhuma comida impura, e não tinha naquele ambiente comidas impuras. O que são comidas impuras? Leia Levítico capítulo 11 que você vai entender o que é comidas impuras, tá? Comidas que Deus instruiu o seu povo que não deveriam ser comidas. Hoje, eu como israelita, eu não como, porque eu abracei aqueles mandamentos ali e procuro selecionar bem aquilo que eu levo para a boca, tá? Para que não contamine. Então, se você entender que Jesus falou que entra não contamina, contamina. Porque o que você entra, lembra que Paulo, quando ele diz, apesar de Paulo falar muita coisa que não bate, mas Paulo diz lá em Timóteo, não sei se é em Timóteo, que Paulo diz assim, porque pela palavra e pela oração é santificado. O quê? Qual é o contexto? A alimentação, comida. Primeiro tem que passar pela palavra. Se não passar pela palavra, não adianta tu orar, porque a comida já é contaminada. Como é que você vai orar pela uma comida que é contaminada, que Deus proibiu na sua lei não comer, e você vai querer santificar aquela comida se não passou pela palavra? Tá bom, gente? Tá lá, Paulo falou, pela palavra e pela oração é santificado, no contexto de alimentação, no contexto da comida. É simples assim, gente. Então, gente, mensagenzinha curtinha para vocês aí. Então entenda, por que Jesus acusou eles ali? Ele falou de honrar pai e mãe, na certa, eles não estavam honrando também os seus pais, né? Eu não sei se Jesus estava falando dos patriarcas, que eram seus pais, dos patriarcas, né? Ou se era literalmente, biologicamente falando de pai e mãe. Então é muito interessante, essa lei, Netilat Yadai, não existe na Bíblia, mas os judeus faziam essa prática como se Deus tivesse mandado eles fazer. Mas é isso aí. Então, gente, fica aí essa curiosidade para vocês aí. Um abraço, que o Eterno abençoe. Jesus era guardador da lei e não usava de tais práticas, porque ele valorizava mais a lei do que a tradição dos anciões. Um abraço, gente. Obrigado por ter ficado conosco até aqui. Lerritra hoje, que o Eterno abençoe vocês. Estamos no foco da verdade. Vamos que vamos.